Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e eu vou fazer aqui um vídeo para cada tenista que perdeu as semifinais de Wimbledon, né? Porque acho que é justo a gente falar do Djokovic, né? E também é justo falar do Taylor Fritz. E esse vídeo é para falar sobre o tenista americano que perdeu para o Carlos Alcaraz a primeira semifinal do dia, né? Mas muita gente acreditou que ele ia dar esse trabalho, né? Tipo, o jogo foi quase pro quinto set, né? Eu achei isso aí surpreendente, né? E ele tava jogando uma barbaridade, né? Tipo, não foi um Alcaraz que se sentiu completamente confortável em quadra, né? E mais do que isso, né? Ele quase levou o Alcaraz jogando a 5 sets, com o Alcaraz jogando muito. Não era um Alcaraz, por exemplo, contra o Fognini, que tava errando tudo dentro de quadra. O 4 set contra o Fognini do Alcaraz foi um negócio que eu fiquei até chocado de tão ruim, né? Porque eu falei, se ele jogar nesse nível 5 set, ele perde o jogo, né? Será que vai perder mesmo pro Fognini? Me deu dúvida do quão mal ele jogou o 4 set, né? E ele não tinha jogado no super jogo contra o Tarvet, né? Que assim, o oponente era um nível muito abaixo. E mesmo assim, ele não sacou bem. Contra o Struff também, tipo, o segundo set dele, né? Ele tava ganhando com tranquilidade do nada, ele dá um apagão. Então, assim, não foi um jogo de grandes apagões do Alcaraz. Deu um que o Fritz capitalizou, isso faz parte. O Fritz fez a parte dele naquele momento. E aí chega ali no último set, né? Ele sacou bem, aguentou bem contra o Pôde, mesmo o Alcaraz sacando uma barbaridade. Eu já falei que o melhor que eu vi o Alcaraz sacar em muito tempo. Ele levou pro tie-break. E no tie-break ele chegou a ter 2 set points e fez... os pontos que o Fritz conquistou foram impressionantes, não foram pontos que vieram de graça. Ele teve que conquistar quase todos os pontos dele, principalmente no 4 set. O Alcaraz não estava dando quase nada de graça. E o jogo ter sido difícil nessas condições... é o que faz o Fritz sair desse Wimbledon, eu acho que assim, de cabeça erguida. Eu acho que vai ficar o gosto de falar, podia ter ido para um quinto set, e nunca se sabe o que acontece no quinto set, né? Mentalmente poderia ser ruim pro Alcaraz, né? Tipo, isso é a dúvida que todo mundo tem às vezes, mas a verdade é que assim, ele é um tenista que ainda precisa melhorar alguns aspectos do jogo dele, né? O Fritz é muito bom, mas ainda falta um pouquinho, né? Tipo, eu acho assim, saca muito, tem um belíssimo forehand. O backhand dele tá muito legal de ver. Tipo assim, eu acho que uma das análises dos comentários da ESPN, o Silvio Bastos falou, né? Que o Fritz, o Alcaraz ia jogar muito pelo backhand do Fritz. A análise correta e tudo isso. Mas eu nunca achei essa estratégia tão legal de se fazer, né? No aspecto de que assim. O backhand do americano é muito qualificado, né? O problema às vezes é que ele fica previsível demais, né? Quando ele só fica indo para cruzada, diagonal. Não foi o caso de hoje. Ele conseguiu ali pelo menos uns 10 winners indo para paralela. Acho que é também uma hipérbole, mas fez muito winner de paralela, fez passadas. Então, assim, ele conseguiu usar muito bem o backhand para machucar o Alcaraz. Então, assim, é uma tendência natural o tenista atacar pelo backhand. Normalmente, o golpe ofensivo é o forehand, né? E no caso do Fritz, não foge disso. Ele é muito agressivo e é muito poderoso com forehand. E ele é um tenista que, assim, pelo fato de ter forehand bom, backhand bom, ele é muito mais perigoso do que um tenista que, assim, vamos pensar, um Perricard, que você sacou, você devolveu, você já fez a maior parte do trabalho. Existe o tenista, né? O sacador, que eu chamo, o que eu faço com a bola, né? Tipo, lembra do Milton Leite? Teve um jogo do Vasco contra o São Paulo, que no último lance o Vasco teve um contra-ataque, o cara ficou cara a cara com o goleiro, aí não sabia se chutava ou passava a bola, ele perdeu a bola, né? Aí o Milton Leite falou, o que eu faço com a bola? Eu chuto ou não chuto, né? Tipo, foi um momento maravilhoso, só precisar que tá aí no YouTube, né? E assim... tem jogador que é assim, passou a bola para o outro lado, ele não tem ideia do que fazer. O Isner, para mim, ele era muito pobre taticamente falando disso, né? Quando o saque voltava, ele estava sempre encurtando o ponto ao máximo, as escolhas de jogada não eram legais. O Pelka também, assim, longe de ser legal. Tipo, eu acho ele, assim, ligeiramente melhor que o Fritz, mas os bons dias. Tem dia que tá terrível de ver a escolha de jogadas, o Perricard tem muito esse problema. Eu ouso dizer aqui, porque ele é muito talentoso, a gente não percebe tanto, mas nesse jogo contra o Sinner fica muito nítido, o Ben Shelton, né? Porque é aquele negócio, quando ele vê que não tá machucando tanto o adversário, as escolhas de jogadas do Shelton, essa mudança para slice, né? Os ataques fora de timing, cara, é um negócio assim que chega a pensar, cara, você precisa trabalhar melhor isso, né? É uma hiperconfiança na habilidade dele. Eu acho que o Fritz, em certa medida, ele se aproxima a tenistas como é o caso do Marin Cilic, como é o caso, por exemplo, do Kevin Anderson. Até o Milos Raonic, ele jogava muito menos no fundo do que o Fritz, né? E sacava muito melhor que o Fritz também. Mas, assim, não era um cara também bobo, não. Ele sabia jogar no fundo, né? E eu acho assim, mas eu vejo mais do Kevin Anderson, eu vejo mais do Cilic. E de certa maneira o Fritz tem o potencial de ser até melhor do que esses dois. Eu sei que o Cilic é um 3 vezes finalista de Slam, que já tem uma carreira muito consolidada,
mas o Fritz já tem um título de Masters 1000, já tem uma final de US Open, uma final de ATP Finals, e eu acho assim, da geração dos anos 90, ele é o que eu mais acredito que pode ganhar um Grand Slam hoje em dia, e principalmente se for pensar em Wimbledon, porque o jogo dele, né, tipo, é o que, ao meu ver, tem menos buracos desses caras aí da geração dos anos 90 atualmente. Eu não acho que é um buraco técnico, mas, por exemplo, mentalmente, ele é muito melhor do que o Zverev, gente. É muito. Não é à toa que toda vez que os dois estão se enfrentando, só dá Fritz, né? E assim, o Zverev tem um buraco mental no jogo dele que me impede de acreditar que ele vai ganhar um Grand Slam. O Medvedev tá, assim como o Fritz, estava olhando mal e a cabeça dele tá em Nárnia. E o Tsitsipas nem se fale, né, gente? O Tsitsipas realmente, assim, o Rublev a gente fala, não, o Rublev tá na fase terrível. O Rublev tá no top 10 de novo. O Tsitsipas é 25º do ranking. Assim, é terrível, né? Tipo, o cara levou um xingamento, assim, uma escovada pública do próprio técnico, falando, nossa, nunca vi um atleta tão mal preparado, né? E os outros ali, tipo, com todo respeito ao Caixa Nova, acho um ótimo tenista, mas o jogo contra o Fritz mostra, não é, pra mim, o cara pra ganhar Grand Slam, é um cara sólido, chega longe nos torneios, mas ganhar Grand Slam, não acho que essa é a praia do Khachanov. Mas, assim, olhando o Fritz, cara, eu acho que ele tem os ingredientes, mas ele precisa volear melhor. Eu acho que ele precisa ser mais regular na devolução, porque, assim, ele acerta algumas devoluções maravilhosas. Ele fez uns vários winners de devolução hoje, mas muita devolução pra fora, de graça. Eu acho que ainda tem que melhorar um pouco essa leitura, essa antecipação. E ele tinha feito até um bom trabalho em outros jogos. Acho que o Alcaraz ter sacado tão bem quanto sacou, obviamente não ajuda em nada. O Alcaraz está realmente assim, sacando uma barbaridade. Mas o Taylor Fritz ele precisa pressionar um pouco mais nos games de devolução, porque é esse aquele negócio, né? Se o cara que saca igual ele ainda devolve bem, né? É uma ameaça muito dupla e que sempre gera um incômodo para o adversário. Então, eu acho que ele tem que melhorar o jogo de rede, o voleio dele, acho que é o que precisa melhorar. Tecnicamente, acho que é onde ele está falhando mais. E ele precisa trabalhar um pouco mais essa devolução. Esse negócio dele movimentar um pouco mais lento, um pouco mais pesado, é um problema, mas acho que é o que dá mais para administrar no jogo dele, né? Tipo, isso não impediu ele de fazer grandes campanhas no Saibro. Ele tem 2 semifinais de Masters 1000 no Saibro, ele já foi oitavas de final em Roland Garros, tudo bem, oitavas de final não é lá, essas coisas gigantescas, tudo isso, mas ele deu trabalho pro Casper Ruud na terra dele, né? Tipo, isso é uma coisa interessante, né? E para mim, assim, ele já conseguiu uma final de Grand Slam em quadradura, né? Na quadradura que também exige boa movimentação e tem título de Masters 1000. Então, assim, eu acho que o Taylor Fritz, ele precisa trabalhar, sim, esse tipo de aspecto no jogo dele, né? Tipo assim, óbvio, se ele ficar um pouco melhor para bater em movimento, né? Se ele conseguir melhorar ainda mais essa técnica, ótimo. Mas, para mim, o principal no jogo é ser um pouco mais efetivo no jogo de devolução e, obviamente, o jogo de rede, porque assim, ele ganha um elemento a mais. Se ele consegue introduzir um saque voleio efetivo ao jogo dele, isso torna ainda mais chato e perigoso de enfrentar. Porque o que ele tem hoje, ele é um tenista top 10 fácil, e ele é um cara que, pra mim, assim, ele tá no top 5. Eu acho que, assim, o ano dele, em geral, não é tão positivo, mas o que ele fez na gira de grama nessa temporada foi bem impressionante. 2 títulos, essa semifinal em Wimbledon num caminho de, assim, complicadíssimo. O cara teve vida difícil em todos os jogos, assim. Tudo bem, o Thompson machucou e não deu tanto trabalho, mas é um cara perigoso na grama, mas o cara ganhou do Memphis Perricard, Gabriel Diallo, 2 tenistas terríveis de se enfrentar na grama. Ganhou do Fokina, que é muito perigoso na grama. E ele ganha do Khachanov também. Então, assim, a caminhada dele até a semifinal foi muito complicada, a mais dura, né? E eu acho assim, jogou bem, mas a questão é, consegue tirar esses detalhes do jogo dele, né? E alcançar os caras da frente, porque a gente precisa de mais gente para bater de frente. No caso, nesse torneio, né, o que chegou mais próximo de ganhar do Sinner, né, foi o Dimitrov, que machucou. Assim, coitado, né, 2-0 acima, e tava ganhando do Sinner, né. Mas de resto, assim, alguém ameaçou de verdade o Sinner? Não. O Sinner só perdeu sets contra o Dimitrov. O Alcaraz, ele gosta de passar drama nas primeiras rodadas. Aí teve que jogar 5 sets contra o Fonini, né? Teve que jogar ali os 4 contra o Struff, mas esse foi o único jogo, assim. Teve o Rublev também, dá o mérito que o Rublev jogou muito bem. Mas esse foi um jogo, assim, que o quinto set foi uma ameaça real e que era um jogo que, assim, ir pro quinto set, tipo, não era só, mais tempo de desgaste. Era perigoso, né? Tipo, não é um tenista que você gosta de ir, por exemplo, para um set mais longo, ganhando confiança, assim, que o Fritz com mais confiança, mais ele distribui no fundo de quadra e a gente viu que a bola dele é rápida o suficiente para machucar. Então,
Foi um jogo bom pro Fritz. Ele pode olhar pro copo meio cheio nessa gira de grama, eu acredito que é o que ele vai fazer, até porque é o que ele precisa na temporada, vindo agora para a gira de quadradura, onde ele tem condições de fazer bons resultados até o fim da temporada. São torneios que ele tem condição de ir muito bem. Ele pode ir bem tanto nos dois Masters 1000, seja Toronto, seja Cincinnati. Ele pode ir bem no US Open, ele pode ir bem em todos esses torneios de quadradura que vem pela frente. Eu já estou bem curioso que ele vai jogar em Washington, que tudo indica, e acredito que em Washington ele é talvez o grande favorito ao título. Então, a ver o que vai acontecer, a ver também se ele não vai desistir de Washington, porque só vai ter uma semana para descansar e talvez ali para evitar um desgaste físico, já que ele veio jogando nas últimas 5 semanas em sequência, ele possa pular Washington direto para o Canadá. Mas também é aquele negócio, jogar torneio em casa, tem tudo isso. E dependendo, acho que uma semana pode ser o suficiente para ele ter o fôlego necessário. Até porque, assim, no caso do Fritz, né, ele volta para o top 8 na corrida para Turim, né? Mas ele não está ainda com uma margem tão grande. Isso pressiona ele a jogar um pouco mais. E ele tem, obviamente, todos os pontos a defender lá do US Open. E assim, semifinal em Wimbledon dá 800 pontos, menos os 400 que ele defendia, são 400 pontos dos 1.300 que ele tem que defender lá no US Open. Então, assim, se ele conseguir somar mais pontos em torneios que ano passado, acho que pelo que eu me lembro, não tinha ido tão bem, isso já é um bom caminho para defender o bom ranking que ele tem no momento, que é de 4 do mundo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.